Amados, graça e paz. Espero que todos estejam bem, todos com saúde. Continuaremos falando da dinâmica do Espírito Santo, de como a gente vai viver nessa grande aventura que é a vida controlada, dirigida e pelo Espírito Santo. Alguns pontos importantes que precisam ser tratados. E o que nós vamos estar tratando na aula de hoje é justamente, e hoje estaremos tratando de pecados contra o Espírito Santo. E quando a gente fala em pecados do Espírito Santo, a gente vai ter que compreender que podemos sim entristecer o Espírito Santo. Precisamos saber, tá? E compreender que podemos sim entristecer o Espírito Santo. Refletir sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo e outros pecados. Permanecer firme, vigiando e orando, para não entristecer e nem apagar o Espírito Santo. Ah, mas é possível entristecer o Espírito Santo? É possível apagar o Espírito Santo? E há pecados contra o Espírito Santo? E por que o pecado contra o Espírito Santo é considerado muito grave? Muito grave. Acontece que nós precisamos entender o que acontece quando o cristão peca. Quando nós pecamos, nós quebramos a comunhão com o nosso Pai. Quebramos a comunhão com o Espírito Santo. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo. O que acontece quando eu peco? O Espírito Santo vai embora? É possível alguém blasfemar contra o Espírito Santo hoje? Qual é o pecado para a morte? Vamos procurar responder essas perguntas. Para a gente entender isso, tá? Para a gente entender isso, temos que estar pensando. O que acontece quando o cristão peca? Porque certos pecados são cometidos contra o Espírito Santo e não mencionam o Pai ou o Filho. É possível alguém blasfemar contra o Espírito Santo hoje? Quando a gente fala em blasfemar, a gente lembra de blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia, quando você lê na Bíblia, blasfêmia é esse trecho aqui, esse texto, essa palavrinha em grego. Ela aparece 18 vezes no Novo Testamento. E blasfêmio, tá, que está intimamente ligado uma outra, 34 vezes. O que ela quer dizer? Insultar, caluniar, injuriar, ultrajar, desprezar, hostilizar e difamar. Tudo isso é blasfêmia. Ou blasfemar. Agora, quando você pensa em como é que eu posso fazer isso contra Deus? É possível? Sim, é possível. Mas você falou contra Deus, você não falou contra o Espírito Santo. Não esqueça que o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, Deus. Com uma diferença. O Espírito Santo agora está em você. Vou dar alguns exemplos no Velho Testamento, a gente falou bastante sobre Sansão. Lembra que o Espírito Santo veio sobre Sansão poderosamente várias vezes? Lá em Juízes 13:25, o Espírito Santo começou a agir nele. Quando ele estava lá em Manédã. Vai falar que o cara é um manézão porque veio de Mané. Manédã é uma terra, um lugar, tá entre Zorá e Estaol. Uma terra. E lá naquele lugar, o Espírito Santo veio sobre ele. Como é que é isso? Ele orou? Não, naquele período não era assim. O Espírito Santo não estava derramado sobre toda a terra. Deus, vendo a necessidade do povo, dá uma lida depois, se você quando puder ler no livro de Juízes, é muito legal. Eles estavam naquele ciclo horroroso. Pecava, Deus levantava o juiz e o juiz julgava o povo. E, no caso de Sansão, ele tinha uma particularidade especial. Algo diferente aconteceu com Sansão. Certa ocasião,
Ele estava andando lá pela terra e veio um leão. E ele simplesmente rasgou o leão como se fosse um cabrito. Dotado de uma força tremenda. Espírito Santo. Espírito Santo do Senhor apossando-se de alguém. No caso, apossou-se de Sansão, tomou posse, o envolveu e ele deu uma força tremenda. Certa ocasião, os filisteus estavam em contenda com Israel e, solução dos filisteus, entrega Sansão para a gente. Entregaram o Sansão amarrado em cordas. Os caras levaram os povos, vão levar Sansão de boa. Dominamos o que era o mais poderoso entre os judeus, em força física. Ocorre que quando ele foi entregue, estava lá na mão dos filisteus, as cordas que o prendiam era como se fosse linho queimado. Sabe quando queima a linha e fica aquele farelinho? Exatamente, tal era a força de Sansão. E teve uma batalha lá, que nessa batalha ele, com uma queixada de jumento, destruiu matou uma porção de filisteus. Os caras começaram a entender, alguma coisa tem esse cara aí. E Sansão achava que forever and ever vou viver com essa condição, o homem mais forte do mundo, e só que aconteceu um problema. O Sansão pecou. Pisou na bola. Desobedeceu. Afastou-se. Ele era nazireu de Deus. E com isso, o Espírito Santo foi tirado dele. Aí um dia aconteceu que os chegaram para ele: ô Sansão, os seus filisteus estão atacando. Ele falou: eu vou sair lá e vou acabar com tudo. Só que ele não sabia que o Espírito Santo não estava mais nele. E ele foi derrotado. O Espírito Santo saiu. E algumas vezes, Deus tira o Espírito Santo em algumas situações, de alguns lugares. Lembra do rei Saul? Lá em 1 Samuel 16,14, mais ou menos assim, Saul persistiu na desobediência e o Espírito Santo retirou-se dele. Mas ele não tinha sido ungido, o Espírito Santo não estava sobre ele conduzindo o povo, persistiu na desobediência. Que balido é esse que eu estou ouvindo aí de ovelhas? Depois dá uma lida lá em Samuel que você vai ver que história fantástica. Uma pessoa que tinha tudo nas mãos, rei de Israel, e acabou perdendo o seu reinado. Perdeu muito mais que isso. Quando o Espírito Santo saiu dele, tanto que a tristeza o envolvia que Davi tocava a harpa para que ele se acalmasse. E o povo de Israel, lá em Isaías 63:10, o povo se distanciou de Deus, e quando o povo se distancia de Deus, a consequência, entristecer o espírito. Isaías 63:10, apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Eles não só perderam a bênção de Deus, eles tiveram Deus como inimigo deles. Foi horroroso. Israel aprendeu a duras penas a obedecer ao Senhor e a viver próximo ao Senhor. Blasfemar é atentar contra a honra e a majestade de Deus. Lá em João 8:29, 8:29, nós entendemos um pouco mais essa história de blasfêmia. Como eu disse para vocês, tá? Caluniar, injuriar, ultrajar, tudo isso é blasfêmia. Aí Jesus está na cidade, tem lá um endemoniado, ele expulsa o demônio, e o pessoal da cidade começa a dizer: escuta, é por Beelzebu que ele está expulsando o demônio. Beelzebu era um deus dos cananeus, antigo,
e demônio. Beelzebul era um ídolo dos cananeus que tornou-se o principal dos seus deuses e ídolos e achava que era o mais poderoso. E aí chegam para Jesus e falam que é por Beelzebul que você está expulsando o demônio. Aí Jesus dá aquela explicação que se Beelzebul expulsa por Beelzebul, está tendo uma confusão dentro da casa do reino das trevas. E ele dá aquela dica. Como é que alguém que vai entrar na casa, se não amarrar o valente, como é que vai poder entrar e dominar a casa? Por isso, depois do tempo, surgiu aquela expressão, está amarrado. Lembra da expressão? Tem a ver com esse texto. Mas a ideia é essa. Eles achavam que era por Beelzebul, quando na verdade estava sobre ele o Espírito Santo. E ele explica que todo pecado será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. E nesse caso, a blasfêmia, dizer que o Espírito Santo é demônio, é uma blasfêmia. Porque é uma injúria, porque é uma calúnia. E não está nesse rol, mas eu diria que é colocar uma péssima fama no Espírito Santo. Entraria na difamação. E é uma hostilização contra o Espírito Santo. Ah, então você vai dizer, então é isso aí que é blasfemar contra o Espírito Santo? Não, vai um pouco mais além. Tem um pouco mais aí. O que consiste a blasfêmia contra o Espírito Santo? Dizer que o Espírito Santo não é Espírito Santo. Essa é uma. Insultar o Espírito Santo. Calúnia, injúria ou mentir contra o Espírito Santo. Isso tudo é pecado. Também é pecado quando a pessoa não aceita o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Rejeitou o Espírito Santo, rejeitou a Deus. Lembra que Jesus falou? Eu vou dar um outro consolador. Para quando eu estiver com o Pai, né? Ele esteja com vocês. Por isso que é paracleto, junto dele. É possível blasfemar contra o Espírito Santo hoje? É possível alguém blasfemar contra o Espírito Santo? Como eles fizeram lá no passado? A situação hoje é muito diferente. A situação hoje é outra. Tá? É possível entristecer o Espírito Santo? Como está lá em Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito. Ele se entristece. Lembra que nós vemos agora há pouco que ele se entristeceu com o povo de Israel? Se você peca, você entristece o Espírito Santo, que está em você. Por quê? O Espírito Santo não sai mais de você. Ele está em você. É possível apagar o Espírito Santo, como Paulo escreveu lá em 1 Tessalonicenses 5,19? Quando você não permite que o Espírito Santo atue, e quando você peca, o que é pecar? Pecar é errar o alvo. Basicamente isso. Qual é o teu alvo? Servir a Deus, servir ao Senhor. E quando você peca, o que acontece? Errou o alvo. Errou a direção. O Espírito Santo toca em você e fala, volta. Para com isso. Para agora. E você faz o quê? Respiração espiritual. O que é respiração espiritual, Betão? Já falamos sobre isso também. Vamos repetir, para afirmar bem. Coloca para fora aquilo que você não precisa. Está na dúvida? Pergunta, Espírito Santo, tem alguma coisa que impede a minha íntima comunhão com o Senhor? Aquilo que o Espírito Santo te mostrar, não discuta. Confessa, é pecado. Tira os olhos daqui do que você não precisa e olha para aquilo que Deus já te deu. Um lugar lá no céu. Experimentar um pouquinho do céu aqui na terra. Confessa. Confessou? Espírito Santo, encha a minha vida. E quando você pede para o Espírito Santo encher, eu quero deixar muito claro uma coisa para você. Deus não usa vaso sujo. Agora limpou a casa.
limpinha. O Espírito Santo vem. Ah, mas eu já tenho o Espírito Santo, eu vou ter que pedir de volta? Não, você vai pedir para ele controlar. Porque a comunhão foi quebrada. Ah, então quer dizer que quando eu pecar eu deixo de ser filho de Deus? Não, continua sendo filho. O Espírito Santo que está em você, ele se entristece. Apagou, está ali quase que com uma vela. Sabe quando a vela, aquelas velinhas de aniversário que você sopra, ela apaga, ela fica só aquele brilhozinho. Quando você pede perdão, a chama volta, a luz volta a reinar. Ah, mas eu posso... E nessa luta, como é que fica? Eu me lembro de uma situação, isso aconteceu lá no Palavra da Vida. Um jovem caiu endemoniado num acampamento. E o que aconteceu? Um jovem, corajoso, chegou lá pro demônio, sai demônio! O demônio olhou para ele, o quê? Você? Com a tua vida você faz isso. O diabo é pai da mentira. Ninguém sabe se tudo que ele disse ali era verdade, mas o pessoal nem ligou para aquilo. Aquele moço saiu dali derrotado. Afastou-se alguns metros, ajoelhou-se, orou, pediu perdão, levantou-se e chegou para o demônio, sai! E o demônio, ó, foi embora. É isso mesmo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que tem alcançado aquilo que temos pedido. É da vontade de Deus que você seja cheio do Espírito Santo? É. Se você pedir para ser cheio do Espírito Santo, ele vai encher. E como é que é essa história de pecado contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo. É possível blasfemar contra o Espírito Santo hoje? Quando a pessoa não abre o coração para Jesus, não recebe Jesus e não deixa Jesus entrar na sua vida. Quando essa pessoa não deixa Jesus entrar em sua vida, o que aconteceu? Ela vai poder ser salva sem aceitar Jesus? Ela rejeitou o toque do Espírito Santo e não acreditou, e está dizendo que Jesus não é o Filho de Deus. E o Espírito Santo não vai agir mais na vida dela. Se ela não acreditou que Jesus é o Filho de Deus, e não aceitou o Filho de Deus, e não aceitou o perdão de Jesus, condenação eterna. Condenação eterna. Concluímos então que na vida do cristão, que é agradável a Deus, o Espírito Santo tem prazer de derramar grandes bênçãos. A promessa de Jesus é de rios de água viva fluindo do seu interior. Rios de água viva fluindo do seu interior. Não dependendo de pessoas, não dependendo de circunstâncias, não dependendo da condição, se tem pandemia, se não tem pandemia. De dentro para fora. Isso é vida cristã. Isso é andar debaixo do Espírito. Semana que vem voltamos a conversar. Deus te abençoe.